A noite caía rapidamente quando decidimos escapar do caos da cidade. Eu e minha namorada Sarah queríamos uma pausa da rotina, uma viagem tranquila pela estrada deserta que cortava a paisagem escura. O asfalto se estendia à frente, iluminado pelos faróis do nosso carro. Poucos quilômetros após iniciarmos nossa jornada, vimos um homem à beira da estrada. Ele acenava desesperadamente, como se estivesse em apuros. Sarah hesitou, mas o meu instinto de ajudar falou mais alto e eu parei o carro. O homem, de aparência cansada e olhos aflitos, agradeceu enquanto entrava. Chamava-se Mark e dizia ter perdido o ônibus para visitar a mãe doente. Contou-nos sua história com uma sinceridade que na época parecia convincente. Sarah, ainda um pouco desconfiada, sentou-se silenciosa ao meu lado enquanto Mark se acomodava no banco traseiro. A noite avançava e a conversa fluiu. Mark, apesar de suas maneiras educadas, emanava uma aura estranha que incomodava a Sarah e a mim. Mas continuamos pela estrada, ignorando a crescente sensação de desconforto. O silêncio parou sobre o carro por algum tempo, até Mark quebrá-lo, perguntando sobre nosso destino. Ao explicarmos que estávamos apenas procurando um refúgio tranquilo para o final de semana, seus olhos escureceram momentaneamente. Naquele instante, o ar ficou pesado e uma tensão desconhecida se instalou. O GPS indicava um desvio que prometia uma rota mais rápida. A estrada ficou cada vez mais estreita e as árvores à beira da pista criavam uma espécie de túnel sinistro. Sarah e eu trocamos olhares nervosos, mas Mark parecia alheio à mudança de atmosfera. Foi quando ouvimos um sussurro vindo do banco de trás. Sarah se virou instintivamente e Mark estava murmurando algo inaudível, uma espécie de mantra perturbador. Perguntei-lhe se estava tudo bem, mas ele apenas sorriu de maneira enigmática, como se compartilhássemos um segredo sombrio. A estrada, agora envolta em completa escuridão, tornou-se ainda mais estreita, e as árvores fechavam-se sobre nós como se fossem garras sombrias. Eu senti um arrepio na espinha e uma sensação de que algo não estava certo. Decidi que era hora de voltar à estrada principal, mesmo que isso significasse atrasar a nossa jornada. Ao mencionar isso a Mark, seu sorriso desapareceu, substituído por uma expressão sombria. Ele insistiu que continuássemos pela estrada deserta, alegando que o atalho era a melhor opção. Sarah, agora visivelmente incomodada, concordou relutantemente. A paisagem ao redor começou a se distorcer. As sombras dançavam sinistramente à luz dos faróis e as árvores pareciam se contorcer como se fossem seres vivos. A sensação de estar sendo observado se tornou irresistível e os meus olhos percorriam o banco traseiro, onde Mark permanecia imóvel. Desviei o olhar dele por um instante e quando olhei de novo, ele havia desaparecido. O banco de trás estava vazio. Sarah gritou e o meu coração disparou. Freiei bruscamente, fazendo o carro chiar na estrada deserta. Nós saímos apressadamente, examinando o escuro vazio ao nosso redor, e uma risada ecoou pela escuridão. Nós olhamos ao redor, mas era impossível identificar a origem. A voz de Mark sussurrava ao vento, zombando de nós. Era como se ele fosse parte da própria escuridão que nos cercava. Apavorados, decidimos não esperar mais e corremos de volta para o carro. Ao ligar o motor, o sussurro cessou, mas a risada persistia em nossas mentes. Retornamos pela estrada deserta, cada quilômetro parecendo uma eternidade. O medo nos envolvia como uma névoa, obscurecendo nossa reação. Finalmente, chegamos a uma cidadezinha onde procuramos um lugar para passar a noite. O silêncio dentro do carro foi substituído pelo som abafado da respiração aliviada. Mark desapareceu como uma sombra na noite, mas sua risada assombrou nossos sonhos nas noites seguintes. Nunca soubemos a verdadeira natureza de Mark ou o que teria acontecido se tivéssemos continuado por aquela estrada deserta. Risadas e lembranças. O sítio estava a 35 quilômetros de distância e a estrada de terra deveria nos levar direto até lá. À medida que nos afastávamos da cidade,
as luzes urbanas diminuíam, mergulhando-nos em uma escuridão espessa. Confiantes no GPS do carro, começamos a apreciar a tranquilidade da noite. Mas à medida que avançávamos, a estrada de terra se tornava cada vez mais labiríntica, as bifurcações difíceis de distinguir na escuridão. Foi quando o GPS começou a agir de maneira estranha, indicando caminhos que pareciam desaparecer no mapa. A estrada se estreitou e transformou-se em um caminho de terra rodeado por árvores altas e densas. Não havia sinal de civilização à vista, apenas a mata escura à beira da estrada. Acho que estamos indo para o lugar errado, sugeriu Amanda, olhando ao redor com uma expressão preocupada. Daniel tentou tranquilizá-la, mas até mesmo sua confiança começava a vacilar. A ansiedade cresceu dentro do carro enquanto nos perguntávamos se estávamos realmente no caminho certo. Decidimos voltar alguns quilômetros para tentar encontrar a estrada correta. No entanto, mesmo após várias tentativas de correção, a confusão persistia. As árvores ao redor pareciam fechar-se sobre nós, criando um cenário claustrofóbico que desencadeava pensamentos sombrios. Lucas sugeriu que tentássemos uma das estradas laterais na esperança que nos levasse ao sítio. Contudo, à medida que avançávamos por esse caminho desconhecido, a estrada tornava-se cada vez mais estreita e sinistra. Não havia sinal de vida, nem casas à vista, apenas a estrada de terra e a escuridão opressiva da floresta circundante. A mente começou a brincar conosco. Amanda começou a murchar no banco de trás, sussurrando sobre histórias de estradas assombradas que ela ouvira em sua infância. Daniel, apesar das suas tentativas de manter o ânimo, não conseguia esconder a inquietação em seu rosto. Eu, por minha vez, tentava manter a calma, mas a crescente sensação de desespero se infiltrava em cada pensamento. O silêncio entre nós era perturbador, interrompido apenas pelos ruídos da floresta ao redor. O farol do carro cortava a escuridão como uma lanterna, mas as sombras pareciam se contorcer, dando vida a formas indefinidas e assustadoras. O que deveria ser uma simples viagem se transformou em um pesadelo. Já ouviram falar sobre pessoas que ficaram perdidas na floresta e nunca mais foram encontradas? Sussurrou Amanda com sua voz trêmula. Daniel tentou acalmá-la, mas mesmo ele não conseguia evitar pensar nas histórias macabras que todos conhecíamos. As horas passaram, mas a sensação de estar preso em um labirinto de escuridão parecia eterna. Nossos pensamentos que vagavam por histórias de criaturas que espreitavam nas sombras, esperando por almas perdidas como a nossa, as lendas urbanas e os contos de terror ecoavam em nossas mentes, transformando a noite em um campo de medos imaginários. Enquanto discutimos sobre a possibilidade de acampar na estrada até amanhecer, uma luz distante se aproximou. Era uma lanterna oscilante, revelando o rosto preocupado do avô de Daniel. Ele saiu para nos procurar, preocupado com a demora e decidido a nos resgatar da estrada perdida. Ao nos reconduzir à estrada principal, a ansiedade finalmente começou a dissipar. A floresta escura foi substituída pelo clarão da lua, e as histórias de terror que nos atormentavam perderam seu poder na luz da realidade. Agradecemos ao avô de Daniel por nos salvar do pesadelo que criamos em nossas mentes. Enquanto dirigíamos de volta ao sítio, percebemos que o verdadeiro terror estava dentro de nós, alimentado pela escuridão e pela incerteza. As histórias assustadoras que compartilhamos eram apenas sombras de nossos próprios medos, projetadas na noite silenciosa. Era uma noite escura e solitária quando decidi empreender uma viagem noturna para visitar um velho amigo em uma cidade distante. As estradas vazias estavam envoltas na escuridão da noite, iluminadas apenas pelos faróis do meu carro. O silêncio era palpável, interrompido ocasionalmente pelo ronco do motor e pelo som do asfalto sobre as rodas. Ao me aproximar da metade do caminho, eu percebi que o tanque estava quase vazio e decidi parar em um posto de gasolina deserto que surgia à beira da estrada. O lugar estava envolto em uma escuridão sufocante, com a única iluminação vinda dos postes de gasolina e das luzes fracas da loja de conveniência. Enquanto eu abastecia,
Notei a presença de um outro homem no posto, um sujeito robusto, com olhos que pareciam esconder algo. Ele estava junto ao meu carro, examinando-me com um olhar de desdém. Eu resolvi ignorar, mas ao entrar na loja para pagar, ele me seguiu. Algum problema? Perguntei educadamente ao atendente, mas o estranho interveio antes que eu pudesse obter uma resposta. Você está ocupando muito tempo. Deveria aprender a ser mais eficiente, disse ele, sua voz carregada de hostilidade. Eu não respondi, apenas paguei e saí da loja, tentando evitar um confronto. No entanto, ao voltar para o meu carro, eu encontrei arranhões recentes na porta, evidências claras de que aquele homem havia descontado sua raiva no meu veículo. Incredulidade e frustração encheram meu peito, mas decidi não prolongar a situação. Entrei no carro, pronto para partir. O homem, apesar de ter se afastado quando entrei no carro, permaneceu me encarando. Aquilo me incomodou, então eu preferi ficar um tempo no posto, até que ele pegou seu carro e saiu dali seguindo viagem. Só então, uns 10 minutos depois, eu também parti. A noite voltou a ficar silenciosa, mas um desconforto pairava no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Dirigi por algum tempo, tentando afastar a atenção da parada anterior. Contudo, alguns quilômetros à frente do posto, eu vi um carro parado na beira da estrada. Não dei importância no início, mas à medida que me aproximava, percebi que o veículo estava desligado e sem luzes acesas. Eu passei direto por ele, mas ao fazê-lo, os faróis se acenderam abruptamente e o veículo começou a seguir. Uma onda de arrepios percorreu minha espinha e o medo se instalou quando percebi que era o mesmo homem do posto de gasolina. Ele começou a se aproximar perigosamente, colando na traseira do meu carro. Meu coração acelerou e o suor começou a brotar em minha testa. Eu tentei aumentar a velocidade, mas ele acompanhava cada movimento como se estivesse determinado a me atormentar. A estrada deserta parecia se esticar infinitamente, sem um refúgio à vista. O homem continuava sua perseguição implacável, tentando me forçar para fora da estrada a cada oportunidade. Sua raiva, agora evidente, ecoava em investidas perigosas e tentativas agressivas de me tirar do controle. Eu me sentia como uma presa em um jogo macabro, com cada curva da estrada se transformando em um campo de batalha. As luzes dos faróis ofuscantes do carro perseguindo eram como olhos malévolos na escuridão. Eu tentei ligar para a polícia, mas a falta de sinal do celular só aumentava o meu desespero. A situação atingiu seu ápice quando, em uma manobra audaciosa, o carro do homem se chocou contra o meu. O terror estava gravado em meu rosto, refletido no espelho retrovisor. Desesperado, eu olhei ao redor em busca de ajuda. Foi quando avistei as luzes distantes de uma vila à frente. A esperança renovada pulsou no meu peito e eu acelerei em direção àquele local. O homem continuou sua perseguição, mas a vila se aproximava rapidamente. E ao entrar na vila, eu fui direto para o centro, onde as casas se alinhavam em ruas tranquilas. Parei o carro abruptamente e saí procurando socorro entre as casas. Eu gritava quando luzes se acenderam, enquanto os moradores alarmados se aproximavam de mim. Expliquei a situação com pressa, enquanto o homem, percebendo que a sua perseguição tinha chegado ao fim, acelerou e desapareceu na escuridão. Os moradores ofereceram ajuda e chamaram a polícia, que logo chegou para registrar a ocorrência. O terror da estrada escura e da situação pelo qual passei ainda ecoava em minha mente, mas ali, cercado pela vila e pelo apoio da polícia, eu pude finalmente respirar aliviado. A experiência, tão aterrorizante quanto real, serviu como um lembrete sombrio de como as estradas desertas podem esconder perigos imprevisíveis e como a busca por socorro em um momento crítico pode ser a única salvação. Era uma noite escura e fria, uma daquelas em que as estrelas parecem se esconder e a escuridão envolve tudo. Eu dirigia solitário por uma estrada deserta, cercado pela iluminação dos faróis do meu carro e pelo silêncio perturbador da noite. E eu ansiava por chegar ao conforto do meu destino. Foi então, em uma curva sinuosa da estrada, avistei uma figura solitária. Uma mulher de beleza estonteante,
parada à beira da estrada com seu carro aparentemente avariado. Seus cabelos escuros caíam em ondas suaves pelos ombros e o seu olhar penetrante parecia tocar minha alma. Vestia um longo casaco que ondulava suavemente o vento no corpo. O carro dela estava imóvel, escalertas intermitentes rompendo a escuridão. Uma sensação de compaixão imediata me envolveu. Tal beleza, desamparada naquela noite sombria, despertou em mim o desejo de ajudar. Parei o carro à sua frente, oferecendo auxílio. Ao me aproximar, pude apreciar sua beleza de maneira mais detalhada. Seus olhos eram como estrelas cintilantes, refletindo uma mistura de gratidão e vulnerabilidade. Os lábios, suavemente desenhados, formavam um sorriso singelo enquanto ela expressava sua necessidade de ajuda. O casaco elegante realçava suas curvas graciosas e cada movimento parecia coreografado para atrair minha atenção. Meu herói da estrada, disse ela, sua voz suave como uma melodia. Estou tão agradecida que você tenha parado para me ajudar. Meu carro simplesmente parou e não sei o que fazer. Sua presença envolvente tornou difícil resistir à sua solicitação. Enquanto verificávamos o carro, ela mantinha um sorriso encantador nos lábios, deixando-me cativado por sua beleza misteriosa. Parecia que estávamos em um cenário de conto de fadas, onde a donzela em apuros conquista o coração do cavalheiro. Fui tomado por uma estranha sensação, uma mistura de encantamento e desconcerto. Enquanto tentava diagnosticar o problema do carro, ela se aproximava, exalando um perfume sutil que aguçava meus sentidos. Em um momento de descuido, notei que ela olhava para mim de uma maneira que ultrapassava a simples gratidão. Havia uma faísca de algo mais, algo que flertava com o desconhecido. Foi quando dois homens surgiram das sombras circundantes. Seus rostos eram ocultos pela escuridão, mas os seus passos eram pesados, cheios de propósito. Uma tensão imprevista começou a se infiltrar no ar. A mulher, antes tão encantadora, recuou ligeiramente, como se estivesse ciente da mudança sutil na atmosfera. Vocês dois são os únicos por aqui? Questionou um dos homens, sua voz grave ecoando na noite. A beleza da mulher parecia perder seu brilho e uma ansiedade começou a se instalar em meus instintos de sobrevivência. Algo estava errado. Os homens, sem esperar por uma resposta, começaram a se aproximar. A atmosfera antes carregada de encanto transformou-se em algo sinistro. A mulher, agora uma figura enigmática, olhou-me com um pedido de socorro nos olhos. Meu coração acelerou e a intuição sussurrou que eu não deveria ter parado. Sem aviso, a beleza que antes parecia tão convidativa revelou um sorriso frio. Era um jogo, uma artimanha sinistra. Os homens, agora a poucos metros de distância, não tinham intenção de buscar ajuda. A escuridão escondia suas verdadeiras intenções e eu estava prestes a descobri-las da pior maneira possível. O primeiro soco veio como um raio, pegando-me desprevenido. Caí no chão, atordoado, enquanto a mulher e os homens começaram a agir com uma coordenação assustadora. Chutes, socos, palavras hostis, tudo se misturava em uma cacofonia de violência. Eu tentava me defender, mas era como lutar contra sombras implacáveis. A visão turva e a dor aguda confundiam meus sentidos. Entre a violência, ouvi risos sarcásticos e a voz da mulher, agora transformada em um murmúrio ameaçador. Você realmente achou que seria tão fácil, meu herói? Fui arrastado para o lado da estrada, à mercê da escuridão traiçoeira. A violência continuava. Enquanto eu lutava para manter alguma consciência, a verdade cruel surgiu quando finalmente percebi que a beleza que me atraiu para essa armadilha era a verdadeira arquiteta do meu tormento. Os homens, agora satisfeitos com sua selvageria, desapareceram nas sombras, deixando-me caído e ferido na estrada deserta. A mulher, agora novamente envolta em seu casaco elegante, inclinou-se para sussurrar em meu ouvido. Na próxima vez, não seja tão rápido em acreditar em contos de fadas, meu caro. Ela desapareceu na escuridão, deixando-me agonizando na estrada desolada. A lua por fim emergiu das nuvens para iluminar a cena grotesca. Meus suspiros ofegantes ecoaram na noite enquanto eu tentava compreender a traição que acabara de vivenciar. A estrada, uma vez tranquila, tornou-se o palco de um pesadelo sinistro. Cautela e desconfiança seriam meus guias, pois a beleza que me atraiu
revelou-se como um véu enganoso para o horror que jamais imaginei encontrar em uma estrada deserta e escura. Essa história aconteceu comigo não faz muito tempo. Nessa noite, eu estava dirigindo em uma estrada bem escura que leva à pequena cidade onde mora meu pai. O farol do meu carro cortava a escuridão, mas a visibilidade era limitada, revelando apenas trechos da estrada deserta à minha frente. O combustível do tanque estava chegando ao fim e uma ansiedade crescente se instalou em mim enquanto o marcador se aproximava perigosamente do vazio. Me dei conta de que não fazia ideia de onde haveria um posto. Estava com medo de ficar parado na estrada. Foi quando, como um farol de esperança, eu avistei uma placa indicando um desvio à direita que levava a um posto de gasolina. Sem pensar duas vezes, virei a estrada secundária, esperando encontrar alívio para minha crescente aflição. A esperança, no entanto, começou a se desfazer quando, ao seguir o desvio, me vi envolto por uma escuridão ainda mais densa. A estrada sinuosa parecia interminável, e a única luz que guiava meu caminho era a fraca luminosidade da lua filtrada pelas nuvens. Por fim, cheguei ao posto de gasolina indicado pela placa. No entanto, a euforia inicial de encontrar socorro transformou-se rapidamente em desolação quando eu notei que o lugar estava completamente apagado, como se tivesse sido abandonado há anos. O silêncio era ensurdecedor e a atmosfera ao redor emanava uma sensação de abandono e decadência. As bombas de gasolina estavam secas, os vidros quebrados e os letreiros enferrujados, indicando que há muito tempo aquele lugar deixara de servir como refúgio para viajantes cansados. Com o medo aumentando junto com a escuridão, decidi chamar por socorro. O atendente garantiu que enviaria um reboque que chegaria em aproximadamente 1 hora. Decidi esperar dentro do carro. A noite, agora imersa em uma escuridão profunda, parecia se estender para a eternidade. Meus olhos pesavam com a mistura da exaustão e a ansiedade, e a tentação de cochilar durante a espera tornou-se irresistível. Acomodei-me no banco do motorista, fechei os olhos e deixei o cansaço me envolver. O tempo passava devagar e o silêncio da noite era interrompido apenas pelo ocasional farfalhar de folhas ou pelo sopro do vento. Foi então que eu fui despertado abruptamente por batidas na janela do meu carro. O susto percorreu meu corpo quando me deparei com um andarilho sombrio, com roupas esfarrapadas e um olhar vago. Relutante, abri a janela apenas o suficiente para ouvir o que ele tinha a dizer. "Preciso de uma carona. Estou perdido aqui na escuridão", murmurou ele. A sensação de desconforto me envolveu, mas a compaixão superou minha cautela. Concordando relutantemente, destravei a porta e ele adentrou o carro. Sinceramente, pensando nisso agora, me sinto um idiota por ter feito isso. O andarilho permanecia em silêncio, observando a paisagem escura, como se estivesse procurando por algo que só ele pudesse ver. A atmosfera dentro do carro tornou-se opressiva e uma sensação de inquietação pairava no ar. O clima de apreensão atingiu seu ápice quando, em um momento de silêncio, ele se virou para mim, revelando um rosto pálido e olhos vazios. "Você está sozinho nessa noite escura. Somos todos só sombras na escuridão", sussurrou ele. Um arrepio percorreu minha pele. A presença dele tornou-se sufocante e uma sensação de pavor se instalou em mim. Decidi interromper o desconforto e pedi para que ele saísse do carro, inventando uma desculpa sobre a necessidade de verificar algo no motor. Ele, com uma estranha serenidade, concordou e saiu, desaparecendo na escuridão. A espera tornou-se uma agonia e a minha mente estava repleta de imagens aterrorizantes. Foi quando finalmente o alívio chegou na forma dos faróis de um reboque que se aproximava. O motorista, um homem de semblante amigável, ofereceu-me ajuda enquanto conectava o carro para levar ao posto de gasolina mais próximo. Enquanto nos afastávamos do posto abandonado, olhei para trás, mas não havia sinal do andarilho. A sensação de alívio se misturou com a perplexidade e percebi que naquela noite eu estivera à deriva em um mundo de sombras e terror. O reboque me levou até um posto de gasolina real, onde pude reabastecer e recuperar minha calma. O andarilho e a noite sombria tornaram-se uma lembrança surreal, uma experiência que eu preferia esquecer. No entanto,
A estrada deserta, agora iluminada pelos postes do posto, continuava a estender-se à minha frente, lembrando-me de que, por vezes, o horror pode surgir das sombras mais obscuras e imprevisíveis.